No ar, programa O Poder da Palavra. O Poder da Palavra. Com a apresentação de Rodolfo Godoy. E a palavra do Senhor vai dizer na carta aos Filipenses, capítulo 3, versos de 1 a 4. Quanto ao mais, irmãos meus, regozijai-vos no Senhor. Não me aborreço de escrever-vos as mesmas coisas, e é segurança para vós. Acautelai-vos dos cães, acautelai-vos dos maus obreiros, acautelai-vos da falsa circuncisão, pois a circuncisão somos nós, que servimos a Deus em espírito e nos gloriamos em Cristo Jesus. E não confiamos na carne, ainda que eu também poderia confiar na carne. Se algum outro pensa que pode confiar na carne, eu ainda mais. Ok? Capítulo 3 de Filipenses, versículos de 1 a 4. Eu quero começar esta palavra falando sobre o propósito da vida. A tragédia de hoje é que nós temos recebido os benefícios da vida e tentamos transformá-la em nosso propósito. Como resultado, raramente achamos esses benefícios satisfatórios. Porque antes de Eva comer o fruto da árvore proibida, que está lá em Gênesis capítulo 3, versículo 6, diz a Bíblia que a árvore era boa para comer. Então a árvore esteve no jardim o tempo todo. Mas quando Eva olhou a luz do benefício que Satanás lhe prometera, ser como Deus, decidiu que era boa para ela. E transformou o que tinha a intenção de ser um benefício de Deus, fruto abundante em seu propósito de vida. Mas observe que ela perdeu ambos, o propósito e o benefício. Por exemplo, você sabe por que as pessoas não se casam lá no céu? Porque o propósito da vida não é casar-se. O casamento, meu querido, é um benefício. Por isso, no final da carta aos Efésios, no capítulo 5, depois de tudo que Paulo escreveu a respeito de maridos e mulheres, ele conclui assim: grande é esse mistério, mas eu me refiro a Cristo e à igreja. Como isso é espantoso, porque esperamos que Paulo vai dizer alguma coisa conclusiva a respeito do casamento para terminar aquele texto. Mas ele não faz isso. Ele diz: se vocês pensam que eu estive falando apenas a respeito de maridos e mulheres, vocês não entenderam coisa alguma. Estou falando de Cristo e da igreja. Por quê? Porque o casamento tem mais significado do que apenas duas pessoas que vivem felizes para sempre. O casamento nos dá um modelo na terra do relacionamento entre Cristo e a sua igreja. De modo que quando todos formos para o céu, não sofreremos um choque cultural. Veja, querido, Deus deseja dar a você uma experiência íntima no tempo do que será a eternidade. Vamos pegar o casamento como exemplo, já que estamos falando disso, mas em Gênesis capítulo 1, versículo 27, Deus disse que fez o homem à sua imagem e criou macho e fêmea. Então Moisés nos dá uma descrição extensiva da criação no capítulo 2 para explicar o casamento. A chave para entender isso é que Deus criou o homem à sua própria imagem. Uma das verdades fundamentais a respeito de Deus
é a sua personalidade trinitária, isto é, ele existe como 3 seres semelhantes, que são distintos em sua identidade pessoal, mas que são uma essência. O Pai não é o Filho e o Filho não é o Espírito. Cada um é distinto, mas todos os 3 são um. Assim Deus disse que criou o homem à sua imagem, mas para que nós experimentássemos o que Deus é em sua pessoa, precisou nos dar algo aqui na terra que nos ajudasse a compreender como as 3 entidades distintas podem partilhar de uma única essência. Por isso, depois de Deus criar Adão, encontramos no capítulo 2 uma ampla descrição de como Eva entrou em cena. Esse detalhe é importante, querido, porque Adão vivia no jardim do Éden. Ele tinha um bom emprego e todas as provisões para a vida, mas Deus disse, não é bom, porque Adão não tinha companhia de alguém como ele. Dar nome a todos os animais apenas reforçou a necessidade de Adão, porque, por exemplo, cada zebra tinha outra zebra, cada gorila tinha outro gorila. Por isso Deus abre o lado de Adão, tira uma parte da sua pessoa e com isso cria a mulher. Adão ficou apenas metade do homem que era. A outra metade dele foi para a mulher. Ela passa a partilhar de sua essência, ossos dos seus ossos e carne da sua carne. Eva coloca a sua mão na mão de Deus, que a atrasa até Adão. Agora, para que Adão volte a ter o que perdeu e fique completo, precisa aceitar Eva inteiramente. E você precisa se religar a Adão, de quem ela se originou. Esta reunião tem a sua expressão máxima através do relacionamento sexual. Por isso o capítulo 2 termina dizendo que eles não se envergonhavam. Eles se reuniam em uma relação de uma só carne. Essas 2 pessoas agora eram uma só. Lembre-se, estamos falando do casamento como exemplo da pessoa trinitária de Deus. Temos aqui 2/3 da experiência trinitária, mas precisamos de uma terceira identidade. A Bíblia ensina que o Filho de Deus vem do Pai e o Espírito vem do Filho. É uma questão teológica, querido, mas também é importante na maneira em que o casamento reproduz esse processo. Eva provém da costela de Adão, os 2 se tornam um, e Caim e Abel provêm da união deles. Os 3, pai, mãe e filho, são distintos em pessoa, mas um em essência. Portanto, para que a humanidade tivesse um exemplo do que Deus desfruta no céu em sua pessoa trinitária, ele criou o macho, pegou a parte da sua essência e criou a fêmea. Então pegou a fêmea e a levou de volta ao macho, para que as 2 essências pudessem se reunir e criar uma nova essência. Deus nunca pretendeu que os benefícios da vida se tornassem nossa razão de viver, mas que nos levassem de volta a Ele como razão de viver. Se o propósito da vida não é o casamento, o sucesso, a felicidade ou qualquer outra coisa, o que é então? Para que fomos criados? E a resposta é a seguinte: fomos criados para conhecer e adorar a Deus. É isso. Por isso Paulo, é importante prestar atenção, porque por isso Paulo pôde dizer: portanto, quer comais, quer bebais ou façais qualquer coisa, fazei tudo para a glória de Deus. 1 Coríntios 10:31. A palavra glória significa colocar alguma coisa sobre um lugar onde possa ser admirada por todos que passam. A mulher busca a glória quando enfeita sua casa de maneira que os convidados digam: nossa, onde você arranjou isso? Ela expõe um tesouro especial para que as pessoas fiquem admiradas ao vê-lo. Isso é glória. Glorificar Deus significa fazê-lo parecer bom, colocá-lo em exibição de modo que, quando os outros virem a sua vida, fiquem admirados com o seu Deus. Você deve fazê-lo até mesmo nas atividades mais mundanas da vida, diz Paulo. Até mesmo nos assuntos corriqueiros, seu objetivo deve ser que Deus pareça bom. A questão é como conhecer Deus desta forma. Desta forma em que ele se torna a nossa razão de viver. Acho que Paulo responde a pergunta para nós em Filipenses capítulo 3, que foi a que eu li, meu querido. Quando conta para nós como Deus se tornou a razão de nosso viver. Para compreender por que Paulo fala da sua experiência pessoal no capítulo 3, precisamos nos lembrar da situação de Filipos.
Havia conflitos de personalidade. Os crentes também estavam preocupados com Paulo, se ele viveria ou morreria. Além de tudo isso, os judaizantes vinham depois de Paulo tentando desacreditar tudo que ele ensinava. Era os judeus dizerem aos filipenses: se vocês querem realmente conhecer Deus, precisam despender maiores esforços, devem tentar guardar melhor a lei mosaica, precisam ser melhores cristãos do Antigo Testamento. Paulo conhecia uma coisa melhor. Ele sabia que se os esforços humanos, lutas carnais, compromissos perfeitos, o zelo religioso limitado podiam dar à pessoa um relacionamento íntimo com Deus, ninguém estaria mais perto de Deus do que ele. Ninguém tinha feito mais do que Paulo. Se vocês quisessem citar o homem do ano na religião, Paulo seria o candidato perfeito. Ninguém poderia ultrapassá-lo. Mas Paulo sabia que todos os seus esforços diante da conversão e todo o seu zelo não serviam para conhecer a Deus. Se os judaizantes fossem tentar escravizar os filipenses ao esforço humano, Paulo usaria a si mesmo como um exemplo de futilidade e do perigo que é esse método. Paulo havia aprendido a não colocar nenhuma confiança na carne, meu querido. Absolutamente nenhuma. Então ele vai dizer, começando no versículo 4, meus amados filipenses, prestem atenção. Aqui está como eu aprendi esta lição. É melhor nos sentarmos e prestarmos muita atenção também. Primeiro, Paulo teve um começo de vida adequado, querido. Nasceu em boa família. Sabemos disso porque ele foi circuncidado ao 8º dia. Seus pais levavam a sério o judaísmo. É como dizer que seu pai e sua mãe o levaram à igreja todos os domingos. Tendo circuncidado Paulo de acordo com a lei, seus pais provaram que estavam comprometidos com a fé do Antigo Testamento. Mas provavelmente, uma porção de judeus poderiam dizer que foram circuncidados no 8º dia. Isso não o coloca em nenhuma categoria especial. Eles poderiam ter dito, mas ele estava apenas começando. Ele foi também da linhagem de Israel. Ele não era um judeu imigrante, mas fazia parte da nação. Os difamadores de Paulo poderiam responder: então você teve bons pais judeus e está vivendo em solo judeu, ótimo, mas há milhares de outros judeus nessas condições, não há nada de novo no que você faz. Mas espere um pouco, querido, Paulo iria responder. Ele também era da tribo de Benjamim. Agora ele restringia a coisa bem mais. Esta pequena declaração talvez não signifique muito para mim ou para você, mas para os judeus era muito importante. Paulo está apresentando uma pequena lição de história. Ele está dizendo: vocês se lembram que depois da ruptura do reino das 10 tribos de Israel, que abandonaram o Senhor completamente? Você se lembra? Você já leu isso na Bíblia? O reino do norte não teve um rei que seguisse o Senhor. Eles fizeram a sua própria vontade até que Deus os julgou. Mas as 2 tribos do sul, Judá e Benjamim, tinham 2 coisas a favor delas. Primeiramente, tiveram alguns reis fiéis. E segunda, Benjamim foi considerado a tribo fiel. Sempre que havia problemas, os benjamitas vinham lutar antes dos outros. Bem, então Paulo disse: eu sou um benjamita, eu faço parte dos fiéis. Talvez um membro dos judaizantes de Filipos pudesse dizer: estou ouvindo. Paulo tinha boa família. Era israelita de nascimento, da tribo de Benjamim. Você ainda não me impressionou, alguns diriam. Então Paulo soltou outras de suas qualificações humanas. Ele era hebreu de hebreus. Isso significa um super judeu. O que Paulo queria dizer era que enquanto outros jovens judeus estavam mergulhados na cultura grega daquele tempo, estudando Sócrates, Aristóteles, Platão, enquanto participavam de jogos gregos com seus vizinhos gregos, ele estava estudando o Antigo Testamento. Paulo estava mergulhado nas coisas do Senhor. Ele estava mergulhado no pensamento judeu, aprendendo a lei e as tradições do seu povo para se tornar um perito das leis e dos negócios judeus. Então outro judaizante se levantou e disse: e daí? Eu também sou perito, eu tirei nota 10 em aramaico e hebraico. Mas Paulo tinha algo mais ainda. Que tal este? Eu sou fariseu, como ele disse.
Isso eliminava todos, porque havia apenas um limitado número de fariseus na história da nação judaica. Para se tornar fariseu, era preciso memorizar os 5 primeiros livros da Bíblia. E essa gente era muito rígida, estava totalmente errados, mas eram muito sérios. O fariseu dedicava toda a sua existência para guardar a lei. Todos admiravam os fariseus. Você se lembra da dificuldade que Jesus teve para obter alguma coisa para comer no sábado? Foi por causa dos fariseus, que haviam restringido o sábado com tantas leizinhas que ninguém podia fazer coisa alguma. Os fariseus provavelmente matariam uma galinha que pusesse um ovo no sábado, porque isso seria uma profanação. Dizer que os fariseus se orgulhavam de sua justiça é como dizer que o Oceano Atlântico tem bastante água. Paulo era um desses sujeitos. Ele era o melhor dos melhores, a nata. Ele era zeloso da lei e das tradições dos judeus. Mas vamos deixar a multidão judaizante de Filipos o benefício da dúvida, pela última vez, e presumir que um fariseu entre eles pudesse dizer a Paulo: e aí, engraçadinho, olha aqui o meu cartão de visita, eu também sou fariseu, eu sou tão zeloso da lei e da tradição do judeu quanto você. Então Paulo usou o seu último triunfo, segundo o zelo perseguidor da igreja. Querido, quando o Sinédrio, o conselho legislativo judeu, decidiu lutar contra essa crescente ameaça chamada cristianismo, precisou de alguém que liderasse o movimento, alguém que odiasse o cristianismo tanto e amasse tanto a história judaica, que não desistiria até que essa nova seita fosse varrida da face da terra. Eles precisavam de um voluntário, e Paulo disse: vocês estão vendo o homem, sou eu. Ninguém podia matar cristãos como ele. Ninguém cumpriria ordens como ele. Paulo disse: eu era conhecido como perseguidor. Ninguém era tão apaixonado pela religião do nosso povo quanto eu, dizia Paulo. E apenas para deixar claro, Paulo apresentou uma última qualificação, segundo a justiça que há na lei, irrepreensível. Querido, você sabe o que significa ser irrepreensível? Significa que toda vez que Paulo fazia uma coisa errada, preparava logo o sacrifício adequado. Sempre que errava, o cordeiro estava preparado. Ele sempre expiava os seus erros. É uma lista impressionante. É invicta. Ninguém podia se comparar a Paulo, humanamente falando. Ele está dizendo aos filipenses: quando eu disse que tinha uma porção de motivos para confiar na carne, não estava brincando. Se qualquer esforço humano pudesse fazer a paz com Deus, eu estaria lá. Mas ele vai dizer: o que para mim era lucro, considerei-o perda por causa de Cristo. Em uma sentença, Paulo tirou da mesa tudo e jogou na lata de lixo. Então observe o que ele disse: eu considerei. Este é o verbo que ele usa. É uma ação no passado. Ele está se referindo à sua experiência na estrada para Damasco. E você se lembra dela? Paulo estava a caminho de Damasco quando Jesus Cristo confrontou cara a cara e disse: Saulo, Saulo, por que me persegues? Atos dos Apóstolos, capítulo 9, versículo 4. Ele olhou para o alto, cego pela luz, e exclamou: Senhor. Foi isso. Daquele dia em diante, Paulo considerou inúteis as suas credenciais. E eu creio que você, meu querido, concorda comigo que não somos salvos pelas obras. Não podemos ser salvos indo à escola dominical, sendo boa gente, fazendo filantropia. Temos de considerar isso sem valor quando se trata da salvação. Temos que considerar isso sem valor quando se trata da salvação. Você me ouviu, querido? Quando se trata da salvação, isso não tem valor. Se você traz qualquer obra para a mesa da salvação, você a nulifica, você deixa nula. É como dizer: Jesus pagou a maior parte, mas ele precisa de uma ajuda da minha parte. Isso é um erro. Isso é um erro. O motivo por que Deus não aceita nossas obras para a salvação é que elas são um insulto para o preço que ele pagou. Jesus disse: está consumado. Totalmente pago. Então você pode imaginar o que isso tem a ver comigo. E eu já sou salvo. Querido, tem tudo a ver com você.
Porque Paulo, além de considerar como inútil tudo que havia antes da salvação, mais do que isso, ele diz no versículo 8, tenho também por perda. A diferença entre os verbos dos versículos 7 e 8 é que o tempo mudou de pretérito perfeito para o presente. Paulo está dizendo, eu joguei fora todos os meus esforços humanos quando conheci a salvação de Jesus. Mas, mais do que isso, ele ainda considera todas as coisas como perda, pela excelência do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor. Por quem sofri a perda de todas essas coisas e as considero como refúgio para que possa ganhar a Cristo. Querido, esse versículo é de grande importância. Paulo vai dizer que exatamente como as obras humanas não podiam lhe dar um relacionamento com Cristo, as obras humanas não podiam lhe dar uma comunhão íntima com o Cristo. Considerar inúteis os esforços humanos com Cristo deve ser transportado do tempo passado, a salvação para o tempo presente, a comunhão com Cristo. Muitos cristãos têm a ideia errada de que, embora as obras não nos salvem, elas são necessárias para manter a comunhão com Cristo. Paulo vai dizer não. Deus rejeita os esforços humanos puramente humanos. Antes e depois da cruz. Você deve se lembrar da luta de Paulo em Romanos capítulo 7. Ele diz que tinha uma paixão por fazer o bem, mas sempre que ia fazer o bem, fazia o mal. Paulo estava tentando reeducar a carne para agradar a Deus, mas na carne jamais podemos agradar a Deus. Querido, preste atenção, na carne jamais podemos agradar ao Senhor. Isso levanta uma questão muito importante. Se as obras nada têm a ver com o conhecimento de nosso Cristo, por que todos esses mandamentos a respeito de como deveria ser a vida cristã? Meu amado, isso tem a ver com a nossa motivação. Deus nos predestinou para as boas obras, Efésios capítulo 2, versículo 10. A chave é a nossa motivação, o porquê fazemos. Em outras palavras, as boas obras são apenas boas quando o conhecimento e a glória de Deus motivam essas obras. Que coisa linda nós estamos aprendendo. Paulo diz que a motivação na vida deve ser o conhecimento de Cristo. Ele não estava contando com as obras boas que ele fez. Ele não estava contando com essas obras como um fim em si mesmos. Ele estava contando com o conhecimento de Cristo como seu meio para alcançar um fim espiritual. As boas obras são um meio tangível de expressar o nosso amor por Cristo e nosso desejo de conhecê-lo. E você vai entender, continua aí. Continua ouvindo que você vai entender. Meu Deus. Agora então a questão é outra. O que devo fazer para conhecer a Cristo? Sua motivação deve ser mudança, mudar. Muitos cristãos estudam suas Bíblias todos os dias para conhecer a Cristo, mas porque em algum lugar, ao longo de suas vidas, alguém lhes disse que um versículo podia manter o diabo manter o diabo afastado. Outros estudam a Bíblia não para conhecer a Cristo, mas porque todos os bons cristãos devem fazer. É um ato devocional e se sentem culpados quando não o fazem. Por isso tantas pessoas dizem que o estudo da Bíblia é chato. Sua motivação não é para conhecê-lo. Outras vão à igreja simplesmente porque é domingo, ou fazem o bem para os outros porque devem fazer, como um simples dever, com pouca ou nenhuma devoção. Paulo trabalhou por Cristo, mas sua motivação não era receber aplausos por causa disso. Sua motivação era conhecer a Cristo. Seu serviço era importante, mas ele o considerava uma perda, porque sua motivação de trabalho não estava acumulando créditos. Paulo não diz que ele não trabalhava, diz simplesmente que não contava com as obras como coisa de valor, quando se comparava isso a conhecer a Cristo. Quando a sua paixão é conhecer Cristo, o estudo da Bíblia se torna importante, porque é uma palavra de coração dele para o seu. Está entendendo, meu querido? Precisa haver a motivação. Não é fazer por fazer.
Não é acumular obras por acumular e acreditar que isso vai pagar a nossa salvação. Meu Deus. Quando a sua paixão é conhecer a Cristo, meu querido, tudo se torna melhor. Você ora, mas não porque esperam isso de você. Você precisa desesperadamente falar com Ele. Você precisa obedecer e trabalhar, mas as obras não são o objetivo. Você tem de considerar as obras como uma perda, porque no momento em que você começar a somar as suas notas, perderá Cristo. Exatamente como o incrédulo perde a salvação se colocar as obras sobre a mesa. O cristão perderá a comunhão se também fizer isso. Você pode dizer: Senhor, eu preciso conhecê-lo agora. Eu fiz meus devocionais por 5 anos. Você apenas perdeu a comunhão com Ele porque fez dos esforços humanos a sua motivação. O marido que diz à sua mulher: você deveria cozinhar para mim porque é minha mulher. Então ele varreu a motivação dela, porque já não é mais um ato de amor e sim um dever. Você está entendendo, meu querido? E Paulo tem mais a dizer em Filipenses capítulo 3 a respeito de conhecer a Cristo. Ele vai dizer: eu quero ser achado nele, não tendo justiça própria que vem da lei, mas a que vem pela fé em Cristo. Agora ele está falando como um homem salvo. Quando iniciou o versículo 8, deixou para trás seus antigos dias de não salvo. E ele vai dizer: na verdade, eu não quero uma justiça que existe porque eu estou guardando os 10 mandamentos, como cada bom cristão deveria guardar, mas aquela que vem da fé em Cristo somente. A salvação e a espiritualidade, ambas vêm da fé, assim como as boas obras devem ser obras de fé. Somos salvos confiando em Cristo e crescemos confiando em Cristo. Boas obras depois da salvação destinam-se a mostrar que amamos e confiamos em Deus o suficiente para lhe obedecer. Mas sabe o que tem acontecido? Não existe obra nenhuma. Estamos nos confundindo até na nossa própria salvação. Estamos conformados com esse mundo. Estamos conformados com os nossos devocionais. Nos sentimos satisfeitos porque fazemos um monte de obra e achamos que isso é o que agrada a Deus. E na verdade nós não fazemos para a glória dele. Meu Deus. As obras não fornecem mérito em nenhum dos casos. Uma porção de coisas que fizemos será queimada diante do tribunal de Cristo. Algumas delas talvez até sejam muito boas. E diante do tribunal de Cristo, alguns das minhas pregações, dessas que vocês estão ouvindo, serão queimadas, serão destruídas. Eu não serei recompensado por elas, ainda que pessoas tenham sido salvas por causa delas. E eu posso afirmar isso porque em 1 Coríntios 3:13 Paulo vai dizer: a obra de cada um se manifestará. Essa palavra significa que tudo que tivermos feito será virado pelo avesso para que possamos examinar o âmago, o interior dessas coisas. Entenda, querido, em outras palavras, diante do tribunal, Cristo não ficará impressionado com o que é aparente. Quando nos mostrar nossas obras na tela do céu, vamos entender assim, e nós a virmos com Ele para determinar a nossa recompensa, o que aplaudirmos pode não ser necessariamente o que Cristo reconhece. Ele não olhará para os meus sermões, para as minhas pregações, para as minhas ministrações, para os hinos que eu ministrei. Quantas vezes eu fiz. E nem por causa de quantas pessoas ouviram ou viram o que eu fiz. Ele os virará pelo avesso para ver o âmago e perguntar: por que esses sermões, por que essas pregações, por que esses hinos, por que essas orações, esse jejum, essas vigílias, por que foram feitos? E eu não tenho dúvida de que Cristo vai apontar alguns feitos
que não foram para a glória dele, mas foram planejados para o pregador receber uma palmadinha nas costas, para o ministro, para o servo, para o evangelista, para o pastor, para o presidente, para o obreiro, para o leigo, para o membro da igreja receber um aplauso. Esse evento que eu fiz, essa campanha que eu fiz, foi para ser reconhecido como uma pessoa boa, como uma pessoa espiritual. Então não vai ter mérito nenhum de Cristo. Tudo isso será queimado, jogado fora, não tem valor. Se não foi para a glória do Senhor, não tem valor. Se não houve amor ali, se foi uma coisa humana, ainda que foi boa, ainda que muitas pessoas se converteram, mas se no meu interior, no âmago de cada um de nós, não teve a intenção de glorificar a Deus, desculpa, querido, é jogado na lata de lixo. Por isso Jesus disse dos fariseus que gostavam de aparecer e orar em público. Ele disse, já receberam a sua recompensa. Mateus capítulo 6, versículo 5. Nenhum crédito será dado no céu para as coisas de exibicionistas. Deus quer que você faça boas obras, mas com o objetivo certo, meu querido. A fé é simplesmente confiar em Deus. É depender dele. Alguns cristãos dizem, se eu tivesse um pouquinho mais de fé, faria melhor. Parece que eu simplesmente não tenho fé suficiente. Sim, você tem fé mais do que o suficiente. Jesus disse que até a fé, como um grão de mostarda, pode mover montanhas. Ele estava dizendo que a questão não é quanto de fé você tem. Se você é salvo, é porque tem fé suficiente. A questão é o quanto de Deus você tem. Muitos cristãos têm um Deus pequeno demais, por isso experimentaram muito pouco dele em suas vidas, pois quem deseja colocar a sua confiança em Deus, em um Deus pequeno, em um Deus insuficiente? Ninguém, meu querido. A questão hoje não é quanta fé você tem, mas o tamanho do seu Deus. Se você tiver até mesmo um pouquinho de fé em um Deus imenso, terá tudo o que precisa. Mas se você tiver uma fé imensa em um Deus pequeno, estará com problemas. Você estuda a Bíblia e ora e adora e obedece, não para marcar pontos no céu, mas para que o tamanho do seu Deus cresça e a sua fé comece a operar. É isso. Essa é a questão. Não é o tanto de coisas que você faz, mas o âmago, a intenção, a motivação. Qual é a motivação? A motivação é para receber uns tapinhas nas costas? A motivação é para ser reconhecido como um grande obreiro? Então você já recebeu o seu louvor. Se não tiver a intenção de glorificar a Deus, é lixo. E quantos estão vivendo nessa ilusão, no lixo? Então eu quero fazer uma outra pergunta. Como fazer isso funcionar? Por onde começar para conhecer a Deus dessa maneira? Começa com vontade. Veja o que está escrito em Filipenses capítulo 3, versos 10 e 11. O que diz? Desejo conhecê-lo e o poder da sua ressurreição e a comunhão dos seus sofrimentos, conformando-me com ele na sua morte, para ver se de alguma maneira posso chegar à ressurreição dentre os mortos. Em outras palavras, Paulo está dizendo, eu quero o que Jesus tinha. Jesus saiu da sepultura e teve uma nova vida ressurreta. Eu quero espiritualmente, diz Paulo, o que Jesus teve fisicamente. Eu quero esse poder, mas eu também quero conhecer Jesus em seus sofrimentos. Hoje o cristão não quer sofrimento, hoje o cristão não está acostumado a sofrer, o cristão só quer a prosperidade. Há muitas linhas de pensamentos erradas, diabólicas, que precisam ser jogadas no lixo, que só falam de bens materiais. Há muita avareza no meio do cristianismo, pessoas que estão fazendo do cristianismo um negócio para adquirir bens materiais, riqueza, dinheiro, tirando proveito do evangelho. Não está acostumado ao sofrimento. E tem muita gente famosa no meio. Quero conhecer, dizia Paulo. Quero conhecer Jesus em seus sofrimentos. Quero partilhar do que ele sofreu para conhecê-lo mais, conhecê-lo intimamente.
Como já disse antes, querido, Deus alimenta apenas pessoas famintas. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. As pessoas que se fiam, que confiam em si mesmas ou em qualquer outra coisa, não sentem fome. Se você não tem fome, não me admira que não esteja satisfeito, porque você pode sempre reconhecer uma pessoa faminta, porque ela procura alimento. Portanto, querido, se você quer ter uma fome espiritual como a de Paulo, fique perto do alimento e sentirá fome. Comece a beliscar, a petiscar e ficará com mais fome ainda. Então, quando a fome chegar, deixe Deus alimentá-lo. Quando ele fizer isso, você se levantará para fazer o ato devocional, não por obrigação. Porque seu estômago espiritual está roncando para ter uma festa de oração. Você vai obedecer a Deus por causa da alegria que encontrará ao lhe dar satisfação pela obediência. Quantos que vão no culto nesta noite? Quantos que vão em uma celebração nesta noite? Mas irão por obrigação, não vendo a hora de acabar aquele trabalho. Por quê? Porque estão buscando satisfação humana na carne, não estão sendo motivados pelo amor, pela paixão à obra de Cristo. O estudo da Bíblia é divertido quando você fica desesperado para conhecer a ideia de Cristo a respeito de um assunto que você tem de resolver. Você está enfrentando um problema e diz: Senhor, qual é a sua ideia a respeito disso? Você está querendo que Deus o alimente com a vontade dele. Quando estiver disposto a obedecer a sua vontade, então você saberá. Deus não desperdiçará boas informações com pessoas que não souberem fazer algo com elas. Jesus comparou a videira e nos comparou aos ramos. Nós precisamos apenas permanecer nele para dar fruto. Alguns se esforçam para dar fruto. Vamos fazer isso, vamos fazer uma vigília, vamos fazer um evento, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. As pessoas se esforçam para fazer algo. E Jesus disse o quê? Permanecer em mim. Se permanecerdes em mim, darão frutos. Muitas pessoas querem fazer um monte de obra levando o nome de Cristo, mas não estão nele, não permanecem nele, por isso não perseveram. Hoje estão firmes no Senhor, mas amanhã não estarão mais. Hoje estão profetizando, fazendo milagres, amanhã estão no mundo. Sem motivação, sabe por quê? Porque não estavam nele. Trabalharam para ele, profetizaram para ele, pregaram em nome dele, gravaram CDs em nome dele, fizeram trabalhos lindos, maravilhosos em nome deles, mas não estavam nele. Não permaneceram nele. E a Bíblia diz, para dar fruto é necessário uma coisa: permanecer em Deus. Aleluia. Muitas pessoas sofrem, lutam muito. Mas se essas palavras de Jesus têm algum significado, este aqui, se estivermos conectados, se estivermos juntos a Ele, então o que nós precisamos sairá dele. A vida cristã abundante é chamada de fruto do Espírito. Fruto não é responsável por fruto. Se o fruto estiver ligado ao tipo certo de árvore, então ele crescerá. Meu Deus do céu. Acredito que maior é o que está em vós do que o que está no mundo. Então nenhum anseio da carne pode deixar de ser contido apenas pelo poder de Deus, operando através de nós. Isto inclui o vício das drogas, a imoralidade, o fumo ou qualquer outro vício ou hábito. Suponha que eu, como cristão, vá com o incrédulo a um desses centros seculares de tratamento para deixar de fumar, e o tratamento funcione para ambos. Qual a diferença que eu teria por trazer o Espírito de Deus em mim? O incrédulo não traz, mas nós dois obtivemos o mesmo resultado. Se algum centro de tratamento é a maneira do mundo ajudar uma pessoa a vencer um hábito da carne, e se maior é o que está em mim do que o que está no mundo, eu não seria capaz de acabar com aquele hábito sem a ajuda do centro? Eu creio que sim. Para mim, a questão é se o poder de Deus é maior do que os métodos do mundo. Se eu venci o meu problema no poder do Espírito sem ir ao centro de tratamento, isso me dá um testemunho mais forte.
Por isso tenho a convicção de que não existe hábito que não possa ser vencido com a aplicação do conhecimento de Deus no espírito de um homem ou de uma mulher, capacitando-os para vencer os anseios da carne. Isso não significa necessariamente que um cristão não deva se esconder em um canto e vencer sozinho o problema, sem a ajuda ou encorajamento de outros membros do corpo de Cristo. Deus pode usar e usa os dons espirituais dos outros para nos ajudar a vencer nossas lutas e pecados. Mas esse é exatamente o ponto, é a obra do Espírito Santo através da pessoa e através de outros crentes, e não as técnicas do mundo que devem trazer a vitória. Portanto, a questão nesse assunto de conhecer a Deus é: que tipo de ligação você tem? Você precisa fazer seus atos devocionais todos os dias para conhecê-lo. Você precisa orar porque você quer conhecer Deus. Você precisa ficar sob o ensinamento da sua palavra porque você quer conhecê-lo. Essa é a motivação para tudo. Para isso você foi criado, para conhecer a Deus. Esse é o seu propósito na vida. Mas quando você conhece Deus, também recebe todos os benefícios que vêm do conhecimento dele. Querido, muitas pessoas fazem obras e outras também fazem. Isso é muito bom. Mas o que vai contar não são as obras, é a motivação. Por que fazemos? Se você não faz obra nenhuma, está pior. Está pior do que todos os outros. Eu espero que você tenha recebido essa mensagem, querido. Entendendo que conhecer Deus é o objetivo da vida cristã. Se você falhar nisso, seus esforços terão sido em vão. Assuma o propósito de conhecer a Deus intimamente e entre na casa do Pai. Sonde a sua vida, sonde o seu coração. Talvez você seja um daqueles cristãos extremamente conscientes, que se esforçam muito para agradar a Deus. Apenas você e o Espírito Santo podem fazer isso. Mas se você está trabalhando para a aprovação de Deus em vez de fazê-lo por gratidão, por causa da sua aprovação em Cristo, pare e olhe atentamente para o que você está fazendo. Às vezes nós, como cristãos, podemos ter a ideia de que viver pela fé é coisa fácil. E nós queremos uma especialização. Então leia Colossenses 2,6 e responda essas duas perguntas. Como conhecer a Cristo? Como devo andar nele? O que aconteceria se, como Paulo, você perdesse todas as suas credenciais que você tem agora? Tudo que te destacou na vida cristã, a sua posição na vida e ajudou a saber quem você era e de onde você veio. Se apenas Cristo fosse o suficiente para você, será que você continuaria satisfeito? E esse é o tipo de pergunta que precisa ser sinceramente considerada. Por isso, na próxima oportunidade, dê uma caminhada, querido, por algum lugar e medite. Você vive porque você é uma pessoa importante? Porque você é um grande pregador? Você tem um CD, 2, 3, 10 gravados? Porque você é convidado para ir pregar em muitos lugares, dar palestra, dar testemunho? Você é famoso? Você tem um cachê altíssimo? Pare e pense. Você é um líder de mocidade, de adolescente? Você é um líder do círculo de oração, de músicos? Imagina se tudo isso fosse tirado. Todos os títulos que você tem, todos os empreendimentos que você tem. E perceba, porque se essas forem a sua motivação, você está perdendo seu tempo. Porque tudo que fazeis, a Bíblia diz, quer comais, quer bebais, quer fazeis qualquer coisa, fazei para a glória de Deus. Então, não se começa pelo fruto. Não se começa pelo trabalho que você faz. Por isso, gente, às vezes a pessoa nem bem entra na igreja e ali a liderança já começa a falar para ele, vai fazer. Mas ele ainda não cresceu, ele ainda não amadureceu.
ele vai se sentir cansado, extasiado, sabe por quê? Ele não vai estar fazendo para a glória de Deus, ele vai estar sendo formado do que ele precisa fazer para adquirir a salvação. E a salvação é de graça, o fruto, ele é consequência. A Bíblia diz, se você permanece em Jesus, você vai dar fruto. O fruto é uma consequência, o que você faz precisa ser consequência. Se o que você faz está sendo cansativo, desculpa, meu querido, é perda de tempo. Deus não precisa de funcionário. Deus, ele procura adoradores, ele não procura funcionário para pagar com a salvação. A salvação é uma graça. Então, será que somos apaixonados pela obra? Por que fazemos tantos eventos e ninguém se converte? Porque nós não fazemos para a glória de Deus. Fazemos para ficar bem na fita. Fazemos muitas coisas, mas se a gente chegar no final de ano como esse e for fazer uma reunião para fazer um balanço do que realmente foi para a glória de Deus, a gente vai se espantar, porque muitas coisas que fizemos foi para a nossa própria glória. Pensa nisso, querido, porque hoje você vai em um culto, eu estou te convidando. E precisa ser um culto para a glória do Senhor. Precisa ser para adorá-lo, para glorificá-lo. Caso contrário, é cansaço, perca de tempo. Pense nisso, meu querido. Pense nisso. Nós vamos meditar sobre isso. Que Deus te abençoe e te guarde. Em nome de Jesus. Amém. Há poder no toque de Jesus. Sinta a presença de